skinhead surgiu nos anos 60 na Inglaterra. E ela surgiu com jovens que tinham uma ideologia antifascista e eles queriam se aproximar da cultura negra. Então eles usavam a música como o hip hop, o jazz e o rock dos anos 50, só que ele terminou aproximadamente em 1972. Então, a segunda onda skinhead teve caráter mais de direita, porque eles eram muito influenciados pela frente nacionalista da França. E através da música eles foram politizados e eles começaram a se filiar aos partidos de extrema-direita, principalmente na França, na Alemanha e na Inglaterra. Em contraponto aos skinheads, então surgiu os redskins, que eles ficaram indignados com algumas das atitudes que os grupos skinheads estavam formando na França, e eles retomaram a ideia da primeira onda de skinheads, que era principalmente a ideia antirracista. E daí nisso, eles começaram a se organizar em gangues e começaram a bater nos locais onde os skinheads onde eles meio que dominavam as áreas, assim, isso na França, dominavam algumas áreas da França, e eles foram lá e eles eram formados em artes marciais. Então eles se organizaram num coletivo e começaram a lutar contra os skinheads. Então, em Paris, esses conflitos eles aconteciam geralmente em shows ou em lugares como nos metrôs, então onde elas andavam, porque esses conflitos estavam acontecendo em lugares bem específicos de Paris. Para começar com relação teórica, a gente vai definir o que é a multidão filosoficamente falando. Então, a multidão é um grande corpo de indivíduos que são diferentes entre si nos modos de expressão e de agir, mas que na verdade eles se unem como uma pessoa só para um bem maior. Então nisso a gente pode introduzir os dois conceitos do Karl Marx sobre vandalismo, que é o vandalismo do desespero e o vandalismo do triunfo. O vandalismo do desespero é aquele no qual os povos que são oprimidos depredam patrimônios públicos e se utilizam da violência de alguma forma para poder mostrar para o Estado que eles estão ali para fazer uma revolução mesmo. Já o vandalismo do triunfo é ao contrário do desespero, que é o no qual os policiais, os governantes, eles usam, por exemplo, atacar manifestantes, que é para consumar a opressão em cima desse povo. Nós da Ação Antifascista Curitiba, a gente tem um intuito revolucionário e popular. Daí a gente baseia a nossa ideia em uma postura de negação a ideais intolerantes, como racismo, xenofobia, nazismo, fascismo, integralismo, sexismo, LGBTfobia, capitalismo, liberalismo e todo qualquer tipo de ideal que o poder popular não seja a prioridade, né? Há anos, existem antifascistas nas ruas de Curitiba, né? Mas nem sempre o coletivo foi organizado, né? Antes a gente não era organizado. Daí, com o aumento da violência proposta por gangues neonazistas, grupos de extrema-direita, nós sentimos uma necessidade de se organizar em um coletivo horizontal, combater todos esses crimes de ódio que essas gangues neonazistas cometem na nossa cidade, né? E que muitas vezes são deixadas em branco, né? São tratados com impunidade. E isso faz com que aumente ainda mais esses casos. E a gente vê que a polícia, muitas vezes, não age da forma correta com essas pessoas e com essas gangues neonazistas existentes. Na verdade, a ação antifascista vê isso como uma das coisas mais importantes para o nosso trabalho, que é conscientizar as pessoas. Muita gente tem a visão errada de que a ação antifascista é só um grupo de violência, mas não é, porque senão isso seria ganguismo e a gente não é uma gangue, né? A gente é um coletivo organizado e uma das formas que a gente usa para combater tudo isso que eu falei antes já, o racismo, a homofobia, o capitalismo, são com os círculos de estudos que a gente faz também, agitação social, propaganda, um trabalho de base, onde a gente tenta sempre informar as pessoas sobre o que sobre os nossos ideais, e a gente vê isso como muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? Mudou, com certeza, primeiramente porque antes de ser ação antifascista, o nome do coletivo se chamava Antifa 16. Desde 2008, mais ou menos,
Era muito comum você, no centro de Curitiba, ver gangues neonazistas, tipo, caracterizados, com suástica, SS, todos esses símbolos andando normalmente, assim, em grupos de 8, 10 pessoas. Isso era muito comum. Essas gangues neonazistas, elas não eram tratadas da mesma forma que elas são tratadas hoje. Lá em Curitiba mesmo, tinha bar onde só frequentavam gangues neonazistas, sabe? Outros grupos, tipo, e outras subculturas, góticos, alguns punks também, eles fechavam com essas gangues neonazistas, coisas que hoje em dia não fazem mais, né? Justamente porque a ação antifascista teve uma resposta à altura disso e limpou as ruas, literalmente, dessas pessoas. Eu acho que me vê como vê qualquer militante de esquerda, né? De uma forma bem negativa, assim, porque muita gente não procura saber o que realmente o movimento busca, né? Ainda mais pelo fato de eu ser skinhead e ser de esquerda. Muita gente acha que eu faço parte do neonazismo, coisa que eu sou totalmente o contrário, né? Mas é isso, com preconceito, na verdade, né? Porque muita gente não tem o empenho de ir procurar ou realmente não quer procurar, só para ter mais o que falar sobre a esquerda. Nós da Ação Antifascista temos boas relações com os outros movimentos sociais de esquerda, né? Principalmente com os movimentos que também fazem parte do mesmo ideal, né? Que é o antifascismo, o anticapitalismo. E para você ser um militante da Ação Antifascista, você tem que militar também em outro coletivo. Você tem que ter uma parte prática. Eu, por exemplo, milito na Ação Antifascista e no MOB, que é o Movimento de Organização de Base. No MOB a gente atua dentro da Portelinha, que é uma comunidade aqui em Curitiba, e eu, dentro do MOB, dou aula de Muay Thai para as crianças lá da comunidade. Então a gente tem, lógico, uma boa convivência com os outros coletivos, assim, com as outras organizações, até porque a gente vê que sozinho a gente não pode fazer nada, né?